Então, pessoal, boa tarde. Já passam das 12, então já é boa tarde aqui para quem está na América, nos Estados Unidos. Que Deus abençoe a todos. Quero fazer um comentário, um breve comentário aqui sobre a passagem do furacão Dorian. Né? O mundo todo está acompanhando, principalmente a comunidade brasileira, dos que estão aqui, né, na América, como os que estão no Brasil e em outras partes do mundo. Nós estamos na cidade de Morubite, Carolina do Sul, o estado da Carolina do Sul. E em breve, né, dentro das próximas 3, 4 horas, 5, 6 talvez, nós vamos sofrer o impacto mais direto da passagem deste furacão. Ele está se deslocando pelo mar, bem próximo à terra, né? E nós obtivemos as informações agora, mais recente, né, dos órgãos competentes, das autoridades, por parte do governo do estado, de que o furacão perdeu um pouco de força. Ele estava na categoria 3 e agora ele voltou para a categoria 2. Na verdade, ontem à noite ele estava na categoria 2, que são ventos de 110 milhas por hora, né? Uma milha corresponde a 1,6 quilômetros, não é? Então 110 vezes 1,6 corresponderia à velocidade em quilômetros. E houve um ligeiro acréscimo, né, de 5 milhas na velocidade do vento ontem à noite, passando então de 110 para 115 milhas por hora. Isso tornou, fez com que o furacão voltasse à categoria 3. Porém, não houve mudança nas situações que ele provocaria, né? Apenas por questão de escala, né, que eles utilizam quando aumenta os ventos, eles têm que colocar a categoria adequada para isso. Então, por passar para a categoria 3, não houve nenhuma mudança nas previsões, né, nos danos, nas inundações, enfim, naquilo que ele provocaria, né, nas previsões continuaram as mesmas e agora no início da tarde ele vai perdendo força, voltando para a categoria 2 e se movendo ligeiramente para o norte e nordeste, ou seja, distanciando-se ligeiramente do continente, da Terra, ou seja, demonstrando que a Carolina do Sul será poupada de que ele toque em terra, né? Porque é uma preocupação muito grande em que o olho do furacão toque a terra e quando isso acontece, tem um lado bom, né? Se é que há algum lado bom em uma tempestade, em uma tormenta dessa, é que quando ele toca a terra ele perde força rapidamente. Porém, o lugar onde ele toca a terra é uma destruição muito grande. Então, nós glorificamos a Deus que o Senhor está respondendo à oração de muitas pessoas, né? Em todo o mundo, um grande clamor, eu tenho certeza que está sendo feito, né? Os familiares, amigos, as igrejas, pessoas, são pensamentos positivos, palavras, autoridades, empresários, uma grande campanha de solidariedade por todas as partes. Isso é algo muito lindo de se ver, né? Nós vamos com isso vendo que vale a pena confiar, não é, no ser humano, ainda vale a pena, principalmente com um olhar cristão, não é, de que muitas pessoas disponibilizaram recursos, deram descontos, abriram espaços, né, que tem segurança para as pessoas que queriam se abrigar, os estados, né, que não estão sendo atingidos pelo furacão estão recebendo com muito carinho, com muito amor os refugiados, não é? As pessoas que evacuaram, né, que saíram aqui das zonas que foram decretadas, né, pelo Estado, pelo governo do Estado, que eram zonas que deveriam as pessoas evacuarem. A nossa área aqui onde nós moramos não houve uma ordem de evacuação, então nós decidimos por permanecer, né? Estamos aqui acompanhando, e esse vídeo é exatamente para trazer um pouco de informação, né?
de que o furacão está se deslocando a mais ou menos umas 40 milhas de Charleston, que é uma cidade próxima, e até o final da tarde, início da noite, aqui na região do Grand Strand, que é onde nós moramos, não é? Que é uma região litorânea, costeira, vamos começar então a ver as reações mais diretas da passagem do furacão, porque ele vai passar pelo mar, mas já bem próximo aqui, onde nós residimos. Até aqui o Senhor nos ajudou, né? Nenhum dano aqui na região onde eu moro, na nossa casa, não é? Aqui o risco maior aqui são as quedas de árvores, que há muitas árvores aqui na propriedade. Nós estamos orando para que o Senhor continue dando livramento, não apenas a nós, mas a todos, não é? Porque essa região aqui são muitas árvores, não é? E esses ventos então podem vir a derrubar essas árvores e se elas caírem em cima das casas, então provocar algum dano ou colocar vidas em risco. Então nós glorificamos a Deus que até aqui nada aconteceu. Nada aconteceu. Então, provavelmente a Carolina do Sul está sendo poupada de que o furacão Dorian toque a terra, porém a Carolina do Norte ainda, com essa nova previsão, que fica em uma zona mais de risco. Caso o furacão não continue se movendo, né, em norte e nordeste, que ou seja, voltando, né, direcionando-se para voltar para dentro do mar, para o oceano, né, fica ainda a possibilidade como que de 50-50, ou seja, subitamente ele pode vir a tocar terra em alguma parte da Carolina do Norte, ao que as previsões indicam, né? Nós vamos continuar orando para que a mão de Deus, o nosso Senhor, possa, né, empurrar literalmente esse furacão de volta para o mar, preservando ali a região da Carolina do Norte e aqui na Carolina do Sul, porque nós ainda vamos enfrentar a situação mais grave da agora até a noite, não é? Provavelmente no início da madrugada esse furacão já vai estar pela região da Carolina do Norte. Então pedimos que aos irmãos, amigos, as pessoas que esse vídeo alcançar, continuem orando por nós, pelas Carolinas, pelas regiões onde o furacão já passou, né? Região de Bahamas, muitas vidas foram ceifadas ali, uma destruição muito grande, a situação lá é crítica, caótica, não é? Já autoridades, pessoas de todas as partes do mundo já se solidarizam com a situação de Bahamas e nós continuamos orando e na disposição também de fazer alguma coisa, não é? E aqui eu quero deixar agora uma mensagem no plano espiritual, de que a igreja de Deus, que sou eu e você, porque a igreja não são as quatro paredes, né? A igreja somos nós, pessoas, corações e almas, né? Corpo, alma e espírito, que somos a igreja, ou seja, que devemos como representantes de Deus oferecer não apenas a solidariedade, mas o amor com que nós fomos amados e alcançados, em que Deus nos alcançou, diz a Bíblia, quando nós éramos ainda pecadores, ou seja, quando nós estávamos no lamaçal do pecado, o Senhor nos amou, ou seja, os olhos de Deus estavam e estão, porque nós não deixamos de ser pecadores, simplesmente nós estamos debaixo da graça de Deus, que é o favor do Senhor, e é exatamente sobre isso que eu quero falar, porque situações adversas como esta nos colocam mais próximos de Deus, nos trazem a reflexão, assim como o apóstolo Paulo ali em 2 Coríntios capítulo 4, ele fez uma reflexão muito pessoal, mas que pode ser aplicada na nossa vida, né? Diante dessa adversidade. Naquela ocasião, Paulo lutava contra uma debilidade pessoal que ele tinha e ele pedia a Deus que tirasse o espinho da sua carne, né? Como que pedindo a Deus para livrá-lo daquela situação. E como eu tenho dito, Deus não nos livra da situação, mas nos livra na situação. O Senhor responde para Paulo de que a graça dele bastava, ou seja, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa
na sua fraqueza, na sua fraqueza. Então quer dizer, o que vale é a graça de Deus, é o favor de Deus. E uma situação adversa como essa, que nós estamos passando aqui do furacão, nos faz aproximarmos mais desta graça e saber que na nossa debilidade, na nossa limitação, na nossa necessidade, o poder de Deus se aperfeiçoa, não é? O milagre de Deus acontece, o livramento de Deus acontece em favor da nossa vida, né? O momento agora é momento de reflexão, é momento de quem permaneceu, né? Decidiu por permanecer, né? Orar, clamar juntamente com os que também não permaneceram, ou seja, um grande clamor ao Senhor para que Ele conceda livramento, para que o poder de Deus, né, faça oposição a essa força da natureza. Né? Nós precisamos olhar com olhos espirituais e crermos na palavra de Deus, né? Onde ela diz que nós devemos nos mover por fé e não por vista, né? Apesar de estarmos vendo os ventos, estarmos vendo a chuva, a fúria do mar, a Bíblia nos encoraja a andar por fé, né? E andar por fé é crer que o Senhor tem o poder de acalmar a tempestade, né? De dar uma palavra de ordem, como Jesus deu ali. Os discípulos se encontravam em uma situação adversa, como nós estamos agora, né? Sem saída, né? Ventos fortes, ondas altas, terríveis, assolando, colocando e trazendo aflição não apenas para a questão física, mas muito mais para a alma. E Jesus se levanta ali e demonstra o seu poder a eles, acalmando a força, né, a fúria das águas e do vento e trazendo calmaria, né? E nós devemos orar, nós devemos agora continuar clamando ao Senhor para que a tempestade se enfraqueça mais, para que a tempestade se desvie para o mar, para que vidas não sejam ceifadas, para que não haja danos materiais e que, acima de tudo, nós possamos ver que o Senhor fez, o Senhor realizou, o Senhor está nos guardando, o Senhor está conosco e por isso nós não temeremos, não temeremos. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as águas se mudem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, Deus está no meio dela. Não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se uniram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então nós devemos crer, orar, né? Orar a palavra de Deus, né? O próprio Senhor Jesus orou pelos discípulos em João, no capítulo de número 17. Ele ora ali já na parte final do seu ministério, sabendo a fragilidade humana, sabendo a necessidade que eles tinham, né? Porque ele estava para ser assunto novamente aos céus, voltar para a glória com o Pai. Ele faz uma oração apresentando a vida deles diante de Deus, o Pai, e disse assim no capítulo 17, versículo 9, eu peço em favor deles. Ou seja, Jesus estava apresentando-os diante do Senhor. No versículo 15 ele diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Ou seja, estava dizendo que eles seriam livres, eles seriam abençoados, guardados no mundo, ou seja, na situação, Deus está conosco. No versículo de número 20, ele diz assim, não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E a mensagem do Senhor Jesus continua atual, ela continua viva, a palavra de Deus continua viva e eficaz, e eu quero desafiar você nesse momento a parar suas atividades, né? Caso você não esteja fazendo ainda isso, e levantar um clamor. O que é clamar? É orar ao Senhor, é reconhecer que Deus é soberano, é reconhecer que todo o poder está nas mãos dele.
né? É orar a palavra de Deus. Em Tiago 5, verso 16, a Bíblia nos incita a orar uns pelos outros, não é? Porque a súplica do justo pode muito em seus efeitos, né? Isso é o andar por fé. Isso é andar de acordo com a palavra de Deus. E o andar por fé é Abraão subindo o monte para o holocausto, levando Isaque, o seu único filho, o filho da promessa de Deus, para o holocausto. E quando o menino pergunta onde está o cordeiro para o sacrifício, ele diz: Deus proverá para si um cordeiro. Então, nesta tarde, eu quero dizer para você que Deus proverá uma saída, Deus proverá um cordeiro para si, aleluia. Porque Deus, diz a Bíblia, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem o prazer na morte de ninguém, não é? Jesus disse assim que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. Então, desfrutar da vida que Jesus conquistou por nós ali na cruz do Calvário. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está conosco. Então, receba essa palavra para o seu coração. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, querido, nós além de termos a vida eterna, temos um Deus presente conosco aqui, hoje, o agora. Estarmos na presença dele, termos a paz que excede a todo entendimento, né? Essa paz que nos faz descansar no Senhor, mesmo vendo a força dos ventos, mesmo sabendo que o furacão Dorian assola, mas nós temos a paz no nosso coração e a tranquilidade. Eu não estou dizendo aqui que não há nenhum tipo de apreensão, que não haja nenhum tipo de preocupação. O que eu estou dizendo é que nós não podemos e não devemos perder o controle, devemos manter o foco no Senhor, acompanhar as orientações das autoridades, as previsões, acompanhar, aquilo que são as orientações, mas estar com os nossos olhos postos no Senhor, andar por fé e não por vista, estarmos sim preparados para uma atitude diante da realidade, mas crer que Deus pode acalmar o vento, crer que Deus pode trazer calmaria lá no mar, impedir as inundações que elas venham prejudicar, destruir casas, o patrimônio das pessoas, crer que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Que Deus abençoe, mantenha contato, mantenha-se atualizado, não divulgue notícias que você não tem certeza, não coloque as pessoas em maior apavoramento do que elas já estão. As pessoas que não falam inglês, que não conseguem entender o que está sendo transmitido aí via redes sociais e os canais de televisão porque está em inglês, entrem em contato com a liderança comunitária, os líderes das igrejas evangélicas, da igreja católica, as lideranças comunitárias da comunidade brasileira, os hispanos. Então, numa grande campanha de cuidado, de solidariedade, de amor, vamos estar aí ajudando as pessoas, se colocando à disposição, como eu estou fazendo aqui. Podem entrar em contato, mandar mensagem, seja aqui via Facebook, no privado, via WhatsApp, a minha página no Facebook, tem o meu telefone, tem todas as informações. Nós estamos à disposição para aquilo que estiver ao nosso alcance. Que Deus nos abençoe e que esses ventos continuem sendo desviados, que esse furacão possa perder força, categoria 2 para 1, se tornar tempestade tropical, se voltar para o oceano e desaparecer nas águas, para que a grande misericórdia do Senhor seja reconhecida por todos, de que a mão de Deus fez isso. E por isso nós nos alegramos. E que Deus abençoe. Esteja atento, não saia de casa, não desrespeite as ordens das autoridades, não corra riscos, não vá fazer filmagens, verificar como está a praia, fique em um local abrigado dentro de casa, acompanhando as notícias. Não corra risco de que você deslocando pelas ruas, se você possa encontrar pontos de alagamento que você não sabe e você se colocar em situação de dificuldade, de risco, são objetos de grande
grande porte que podem ser alçados ao ar pela força dos ventos. Então, não corra risco. Seja sábio, seja obediente, permaneça dentro do lar, em um local mais seguro possível, longe das janelas, de locais que possam, porventura, né, serem golpeados por algum galho de árvore, por alguma queda de árvore, por algum objeto que porventura esteja sendo transportado no ar pelos ventos que sopram fortes. Então, atraia, né, a bênção de Deus para a sua vida através de um comportamento de obediência e a nossa oração, né, junto com a sua, porque eu desafio a você agora para nós continuarmos numa grande corrente de oração, para que nas próximas horas seja anunciado pelas autoridades que o furacão perde força para a categoria 1 e que ele volte mais para o mar, que a Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia sejam poupados da fúria dos ventos, os tornados, os water spouts que tem assolado ali a região de Norte Murubite, de partes já da costa da Carolina do Norte, que já sofreram danos hoje, que o Senhor possa também se compadecer dessas regiões mais afetadas e estendendo a sua mão livrá-los, guardar a vida deles e também guardá-los de danos materiais, de destruições materiais. É a oração que nós estamos fazendo. Agradecemos a atenção de todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.